Fala, Tanaka, e hoje o japonês vai responder a dúvida do cozinheiro investidor É dono da profissão! que pergunta: fala, Yakisoba, fala, estou investindo R$1.000 por mês, será que daqui uns 15 anos já estou recebendo uns 2 salários mínimos? Será que isso é possível com os investimentos, Tanakão? Oi, meu nome é Betina. Tanakão, cozinheiro e investidor, perguntou: será que é possível a gente receber 2 salários mínimos se a gente investir todo santo mês R$1.000 por mês? Será que lá na frente a gente vai conseguir ter esses 2 salários mínimos? Então, para isso, a gente vai utilizar uma tabela. Mas só antes de a gente entrar para a tabela, já queria para vocês sempre deixar as dúvidas aqui nos comentários, porque o japonês sempre olha, Tanaka. Inclusive, respondo a maioria do que eu consigo responder. É sempre muito importante, porque isso ajuda muito, Tanakão, aqui no algoritmo do YouTube, que é safado, sem vergonha, não entrega a gente, aí você ajudando. Obviamente que a gente consegue alcançar mais Tanaquinhas. Tem um botão novo também, Hypar, se você puder clicar, ajuda muito o japonês. Já na tela do japonês, aqui é uma planilha previdenciária, planilha perene, Tanakão, que vai te mostrar alguns dados e talvez alguns deles vão ser difíceis de você engolir, Tanakão, justamente porque quando você faz esse planejamento para o futuro, basicamente você tem 3 lugares que você consegue mexer: no seu aporte mensal, no seu tempo que você quer parar de trabalhar ou desacelerar, e o terceiro deles aqui é de fato qual é a taxa ou qual é o investimento que você vai fazer. E 2 deles só, Tanakão, que você teoricamente consegue mexer, né? Que é a quantidade de aporte e o tempo, porque a taxa vai oscilar durante um tempo. Então, quando você investe R$1.000 por mês, a previsibilidade lá na frente diminui muito, Tanakão, essa assertividade, justamente porque você vai entrar em momentos, por exemplo, num CDB que está pagando 121% do CDI, 125% do CDI, só que o CDI vai estar 2%. Em outros momentos, você vai investir nesse mesmo CDB, só que vai estar pagando, sei lá, 13%, 14%, como a gente teve nos últimos tempos. Então, essa previsibilidade dessa planilha aqui é mais ou menos, tá bom, Tanakão? Não é 100% certeza, não. A única certeza que você pode ter é se você investir num pré-fixado longuíssimo. E aí tem a alternativa, por exemplo, de um tesouro direto pré-fixado que hoje está pagando 11,70 mais ou menos. Aí você consegue saber exatamente quanto você vai receber lá na frente. Para a gente fazer, como a gente não consegue ter essa futurologia, né, das taxas, infelizmente, vamos pensar que a taxa Selic está 10,50, que é o valor exato que está hoje. Lembrando que essa taxa Selic deve subir já na semana que vem, então isso vai encurtar um pouquinho se você imputar uma taxa maior aqui. Mas essa planilha é totalmente editável, eu vou colocar para vocês baixarem lá no grupo Telegram e no link aqui, porque muita gente não vai para o Telegram, então eu sempre estou deixando um link aqui para vocês baixarem. Então você consegue, por exemplo, no caso aqui do cozinheiro investidor, que tem a cara de novinho aqui, tem uns 30 anos, e ele quer em 15 anos, né, receber uns 2 salários mínimos. E aí a gente pode botar a expectativa aqui de vida de 100 anos, só vai influenciar uma outra coisinha lá na frente. Então hoje ele pode começar com 0, tem 0 aqui de investimentos inicial, ele vai fazer esse aporte aqui mensal de R$1.000 aqui. E, obviamente, hoje ele também não tem nenhuma renda passiva, na verdade, a gente vai colocar aqui. Renda esperada do INSS também não tem. Qual que é a renda mensal desejada na aposentadoria? Vamos pensar que o Yakisoba está pensando aqui em parar. Então, qual é o salário mínimo hoje? Salário mínimo hoje. Olha lá, hoje 1.412. Então, você pega esse valor aqui, mete aqui igualzão, restrica vezes 2. Perfeito? Ixi, Maria, saiu porque tem um pontinho safado aqui, ó. Então, teoricamente, lá na frente ele quer ter R$ 2.824. E aqui, ó, que está uma parte muito importante para você mexer, é nesses dois aqui, a inflação esperada e a taxa atual. Então, se você quiser, por exemplo, considerar essa taxa de juros atual de 10,50, foi o que o japonês atualizou. Mas você pode também colocar a inflação, que aí você tem, de fato, o ganho real, tá bom, Tanakão? Como a gente só vai calcular essa futurologia futura, vamos pensar só na taxa aqui, que é de 10,50, que é a taxa Selic está hoje, Tanakão. Aqui, ó, se a gente meter aqui os milzão, que vai ter mensal, né, que a gente vai ter hoje, a gente já tem aqui essa planilha toda montada. Dá para fazer anualmente isso?
dá para fazer, mas se você fizer mensalmente vai ficar mais próximo do valor, porque tem juros compostos, mas os juros compostos não é só ano sobre ano, é mês sobre mês também. Então essa bola de neve acontece paulatinamente e vai crescendo até formar aquela bola de neve gostosinha do Warren Buffett. Então aqui tem o aporte do mês, né, nos 15 anos, tem o aporte inicial, como ele vai render mais ou menos 0,84 por mês, que rende 10 e bordoada. Se você quiser render 1% por mês, você tem que pegar algum título de 12,68, tá bom? E obviamente, depois descontar imposto de renda, porque infelizmente não dá para fugir, a gente também não está considerando esse cálculo, tá bom? Isso aqui é só conta de padeiro para você ter aquele norte, tá bom, Tanacão? Então aqui, ó, tem esse com rendimento e teoricamente a rentabilidade do mês foi 8,36. E a gente vai fazendo isso durante todo o tempo, tá vendo, Tanacão? Então olha aqui, 120 meses que são os 10 anos, ele vai ter 200 mil reais, render 0,84 também, isso aqui é uma taxa mais ou menos factível, tá bom? E tem momentos que pode ser muito difícil daqui para frente, se Deus quiser, se a taxa de juros for muito baixa, mas pega um fundo imobiliário, por exemplo, a gente consegue 0,7, então 0,8 aí é uma taxa razoável. A gente vai ter 206 no mês e vai estar rendido já e bordoar. Então, se a gente pegar aqui no final dos 15 anos, a gente vai ter muito mais que 2 salários mínimos. 2 salários mínimos você vai atingir aproximadamente aqui, né? Ó, em fevereiro de 36, você já vai atingir esses 2 salários mínimos. Quais são as ressalvas disso tudo? Primeiro, como eu falei, como você vai fazer aportes mensais, essa previsibilidade diminui muito, né? Então você não sabe qual taxa você vai encontrar. Muita gente também acha que você pode investir e tirar a qualquer momento seu dinheiro. E também isso é só válido para alguns tipos de aplicação. Nem na poupança é o ideal você investir e tirar, porque o seu rendimento só conta na data de aniversário, um mês depois. Então, você tem que ter algumas alternativas para você retirar o dinheiro. E você pode escolher hoje, né, na parte de renda fixa, o Tesouro Direto com vencimentos semestrais. Então, a cada 6 meses você recebe essa lapada, vive com esse dinheiro os próximos 6 meses, daqui 6 meses você recebe outra lapada e assim por diante. Tem 2 tipos de títulos que acontece isso, de inflação e também o pré-fixado, que são ótimos títulos também. E dá para você montar também um calendário com renda fixa, com CDBs, que você consiga receber a cada 6 meses também, por exemplo, vem o CDB, aí no próximo mês também vai vencer o CDB, então você consegue fazer esse manejamento e também com o crédito privado, que é até mais fácil, porque vários créditos privados pagam mensalmente e a maioria deles também pagam semestralmente, assim como o Tesouro Direto. Então você consegue montar essa programação. Inclusive, eu até vou deixar também aqui embaixo uma carteira de renda do BTG, que tem algumas rendas fixas, é bastante legal só para você ter uma noção, tá bom? E aí o que dá para fazer, o que a maioria dos tanaquinhas aqui do canal com certeza gostam, é fundos imobiliários através de dividendos isentos de imposto de renda que vão pagando para você mensalmente esses 2.400 e bordoada e também através de ações. Quando você investe através de ações, por não ter esse fluxo mais certinho, você consegue pegar ações, por exemplo, que pagam em janeiro, outras pagam em fevereiro, março, abril e assim por diante. Também dá para você fazer esse planejamento. Também dá para pegar ações que pagam semestralmente, trimestralmente também. Então, hoje dá para você fazer tudo que é jeito, essa sua programação para o futuro, né? E eu sempre lembro aqui que é sempre importante você conseguir poupar o seu dinheirinho. Como o Tanaka Cozinheiro Investidor está fazendo, né? Já está pensando lá na frente e conseguindo poupar esses R$1.000. É difícil? É difícil pra caraca você conseguir juntar. Por quê? Porque os gastos sempre vão crescendo ao longo da vida e normalmente o nosso salário não acompanha esse movimento, né, de alta dos gastos. Então, o ideal sempre é você buscar a renda extra, Tanacão. Pobre! Japonês, na época que estava em transição de carreira, por exemplo, eu era engenheiro e estava indo para o mercado financeiro. Eu tirei carteira para fazer Uber, porque eu precisava juntar dinheiro. E renda extra, Uber dá para você fazer. O japonês dificilmente vai ao mercado. Eu sempre peço iFood ou Rappi da vida. E, mano, sempre tem gente trabalhando
tardíssimo, Tanakão. Aí tem que trabalhar, não tem jeito, não tem como vir essa renda extra do nada, né? Mas hoje com a internet, principalmente, tem vários jeitos muito mais fáceis de você conseguir fazer essa renda extra. Se você quiser dicas sobre renda extra, comenta aqui pro Japão, que também ajuda o japonês a criar conteúdo sobre renda extra. Na época eu fiz bastante vídeo, porque o meu irmão até falou, mano, os caras querem investir, mas não tem dinheiro às vezes, então precisa de dica de renda extra. Só que aí a audiência do Japão não gosta muito não, mas se eu souber que gosta, eu faço vídeo com renda extra, porque o japonês tem já algumas fontes de renda extra na vida, graças a Deus. Então, dá para você investir, dá sim para você conseguir esses 2 salários mínimos em 15 anos. E essa tabela é legal para você ir brincando, para você fazer essa futurologia da sua própria vida, para que você consiga ir ajustando mais facilmente. Uma conta que o japonês sempre conta, que fez também lá atrás, que mudou a vida dele, foi com o salário de dinheiro, em quanto tempo eu conseguiria juntar R$1 milhão caso eu juntasse todo o salário, que eu não conseguia de jeito maneira, né, Tanakão? O japonês veio de baixo, então gastou muito também ao longo da vida, mas eu também não conseguia de jeito maneira. Então, é sempre legal você ter, às vezes, esses choques de realidade para que você consiga investir consciente já com um alvo na frente, né? Porque aí você sabe se você precisa acelerar mais ou pode também tirar um pouco o pé. Eu sempre aconselho acelerar, Tanakão, porque aí você tem mais abundância, sobra mais e, obviamente, ter dinheiro é principalmente ter tranquilidade. Eu sei que muita gente associa dinheiro só às coisas supérfluas da vida, mas ter dinheiro também, principalmente, é ter tranquilidade, dormir ali tranquilo, perene, porque qualquer coisa você vai ter um dinheiro ou para se ajudar ou para ajudar alguém que você goste muito e que ame, que te já ajudou no passado também. Bota na cão e não desanima não, tá bom? Eu sei que é difícil, mas está em ótimo momento para você começar a montar a posição em renda fixa. Também tem muitas ações dando oportunidade e fundos imobiliários. Até fiz esse vídeo aqui mostrando quais fundos imobiliários podem se beneficiar da taxa Selic, desse aumento da taxa Selic. E aqui também, pro Tanaka que está começando, vou deixar um vídeo onde eu mostro passo a passo que o Warren Buffett nos ensinou para você ficar rico em 6 meses.